Olá pessoal, então estamos aqui na segunda aula desse pequeno curso de numerologia cabalística para autoconhecimento, para o vosso autoconhecimento. Então vamos lá, é bom que vocês assistam todos os vídeos e depois, se vocês tiverem dúvidas, voltem à parte onde vocês tiveram dúvidas para ter a informação. Como eu fiz esse curso aqui, até peço desculpas para vocês, esse curso eu fiz um pouco na correria, então algumas informações eu acabo por não passar e vou passar em outros vídeos, nos vídeos seguintes, alguma informação que de repente fique para trás, tá bem? Eu peço desculpas, mas como eu queria aproveitar este momento de quarentena para que vocês possam usufruir da melhor forma, e eu acho que é também algo muito interessante para se aprender, e autoconhecimento e tudo aquilo que a gente aprende não é perdido. Eu resolvi fazer assim meio que às pressas, então eu peço desculpas e também já peço o like de vocês, que vocês subscrevam, compartilhem esse vídeo para a gente conseguir aí mais subscritores, e é uma forma também de agradecimento em relação ao tempo também que eu estou despendendo, porque eu quero levar coisas boas para vocês, eu quero a evolução, a vossa evolução também, e o vosso conhecimento. Então vamos lá. Então, uma das informações que eu não passei no vídeo anterior é o nome aqui que nós vamos utilizar, se você tiver a utilizar o seu, é sempre o nome de registro, o que está na certidão de nascimento. Aqui não entra nome de casado, tá bem? A gente vai trabalhar no nome de casados depois que nós fizermos todo esse gráfico, tá bem? Aqui é o nome de registro, nome de nascimento que nós vamos trabalhar, tá bem? Para saber todas essas informações aqui, tá? Outra questão, as vogais aqui, elas são as emoções, o nosso lado emotivo, né? E quanto mais vogais você tiver no nome, já sabemos que são pessoas mais emotivas, são pessoas mais emocionais. Sendo que eu acho que todas as pessoas são emocionais, mas algumas mais, outras menos, tá bem? Então vamos lá, hoje vamos trabalhar aqui o número de impressão. Eu gostaria de trabalhar já os dois, mas temo que o vídeo ficará muito longo, portanto eu vou dividir mesmo em impressão e expressão. Então vamos colocar aqui todas as letras, os números correspondentes em relação às letras das consoantes. Então vamos lá. 4, utilizando aqui a tabela, tá bem? Vamos lá, eu sei que o M é o 4, então já vamos preencher todas as letras M, se tiver. Temos uma letra M aqui, 4, ok? Perfeito. Então vamos prosseguir, tenho a letra R correspondente é o 2, então vamos preencher aqui com o 2, R, espero que vocês estejam aí a acompanhar, outro R aqui e outro R aqui, muito bem. Então vamos passar, D, o D é um 4, tá bem? M, aliás, D é um 4, vamos lá, 4. É que eu já sei isso daqui de cabeça, então já vou direto no número. E ali na tabela eu acabo por me confundir às vezes. Então vamos lá, 4 aqui. Perfeito. Temos a letra L agora. Letra L, correspondência 3. Então vamos lá, 3. Aqui já não temos S, vamos olhar na tabela, S é o 3 novamente, 3. Aqui já está preenchido, e aqui é o 3 novamente. Prontinho, já temos aqui o nosso número de impressão, que é o 35. E como eu disse, nós vamos reduzir esse número. Então nós vamos ter aqui um número 8. Já temos uma pessoa aqui super complicada, mas vamos seguir. Já temos aqui um 8 de impressão, tá bem? Aqui a gente já pode descer, vamos já descer, e aqui a gente já descobre já o número de expressão, mas eu vou dar
essa informação no próximo. Não vamos preencher então, para não perder a graça, vamos deixar aqui o 8 mesmo, de impressão, e vamos trabalhar agora nesse 8. Então, pessoal, vamos lá. O que é impressão? O que nós temos que entender como impressão? O número de impressão, ele nos traz aquilo que podemos chamar de sombra, tá bem? Mas isso, por ser sombra, não quer dizer que seja positivo ou negativo, tenha essa conotação positiva ou negativa, tá? É sombra porque é como as pessoas nos enxergam, mas nós não temos essa visão. É como elas nos enxergam à primeira vista. Sabe aquela impressão, a primeira impressão? Pois é. O número de impressão é aquele momento em que as pessoas te conhecem. Já logo elas batem o olho e já acham, já tem lá um julgamento, um pré-julgamento de quem você é. Positivo ou negativo, enfim, esse julgamento. Mas o número de impressão é esse. E por que eu chamo de sombra? Porque, na realidade, você não vê, você não tem a percepção. Mas isso, e quem tem a percepção é o outro, tá? Mas tem que se tomar cuidado porque, assim, isso não é uma interpretação do outro sobre nós, e sim a mensagem que a gente passa para os outros sem que a gente se aperceba. Que a gente é assim, que a gente faz certas coisas, que a gente age de tal maneira, tá bem? Então não é a visão do outro com preconceitos em relação a nós, e sim a mensagem que nós passamos para o outro, tá bem? É essa a primeira mensagem que a gente passa, tá bem? Então vamos lá. Pessoas com o número 1 de impressão. Geralmente são pessoas que passam aquela imagem de superioridade. Que pela primeira vez, dependendo do contexto, a primeira impressão que a gente tem é de amor e ódio, sabe? Ou a gente ama a pessoa ou a gente odeia, tá bem? Pessoas com 1 de influência são pessoas que passam uma imagem de corajosas, de pessoas persistentes, sabe aquele tipo de pessoa que pouco se abala, e que alguns também podem chamar de uma pessoa soberba, enfim. Mas essa é só impressão, isso não quer dizer que a pessoa seja assim, tá bem? Bom, como eu disse, geralmente ela passa essa mensagem de que são corajosas e tudo, mas isso pode não ser bem a verdade, tá bem? Porque elas escondem ali, nessa aparente coragem, ali uma delicadeza, um certo medo, tá bem? Isso é uma das características das pessoas com influência do número 1. Elas passam essa imagem de que não se abalam facilmente, mas se abalam sim, tá bem? Elas podem também ser pessoas, aquele tipo de pessoa teimosa, aquele tipo de pessoa que quer sempre ter a razão, pode passar a impressão de ser uma pessoa egoísta, ela pode até ser, mas a impressão que passa logo de vista, porque nós temos que entender que o nome e esse mapa é toda uma cadeia de números, portanto, isso não quer dizer que a pessoa tenha todas essas características, mas ela pode ter algumas delas. Nós temos que lembrar que uma pessoa é um conjunto dessas características, de todas as características, seja do destino, do dia do nascimento, do nome, do número de motivação, impressão, enfim. No final de tudo, nós vamos elaborar tudo isso, juntar tudo isso e formar uma personalidade para essa pessoa, digamos assim. Mas essas pessoas, voltando aqui, então essas pessoas com o número 1, elas geralmente aparentam ser egoístas, pessoas aí obstinadas, e muitas vezes, por serem pessoas que se demonstram aí muito teimosas, mas é porque não gostam de dar o braço a torcer, elas podem se tornar aí pessoas opressoras, tá bem? Em geral, essas pessoas nos grupos de amigos, os outros sempre veem elas como aquela pessoa que venceu, sabe? Vencedora, a pessoa que venceu na vida, tudo. Mas quem tem um 1 de impressão tem que tomar cuidado, porque assim, para ele sabe que ele pode até ser um vencedor, mas o vencedor é aquele que chega apenas no pódio e depois não tem outra etapa, entendeu? Chega no objetivo e depois. Então, há que se ter na vida a continuidade das coisas, não só vencer, né? Mas e sim
em superar. Então eu acho que a palavra melhor para definir uma pessoa com vibração no 1 é que ela deveria ser um obtentor ou um construtor, tá bem? Da própria vida. Essas pessoas têm que tomar também muito cuidado por serem os centros das atenções sempre e precisarem ter a sua imagem sempre lembrada. Geralmente são pessoas que têm uma tendência à obesidade, tá bem? E podem sofrer de obesidade após os 50 anos. Então é necessário tomar atenção a esse pormenor. Bom, então vamos para o 2, impressão 2, discrição, né? A palavra que bem define é discrição. Geralmente que são aquelas pessoas, como o 2 ele está ligado muito ao amor, ao romance, ao carinho, ao afeto, à diplomacia, mas são pessoas que não são mais tímidas, mais retraídas, então são geralmente pessoas que não sociabilizam muito, então elas passam aquela imagem de pessoas discretas, e geralmente são pessoas discretas, são pessoas na delas, geralmente são pessoas com uma delicadeza e uma delicadeza já nata de origem e uma educação, um requinte de educação próprio deles. É muito fácil identificar uma pessoa com impressão 2. Geralmente elas possuem um requinte no agir, no ser, no estar, muito próprio delas, tá bem? Geralmente são pessoas justas, como eu já disse no outro vídeo, são sonhadores, são muito calados, tá bem? E a impressão que eles passam nos outros é essa, de discrição, que são pessoas calmas, quando na realidade podem ser pessoas, na sua grande maioria, podem ser pessoas que sejam assim, aquele poço de raiva, tá bem? São pessoas que guardam muita mágoa, guardam muitas... não são pessoas que lidam muito fáceis, elas não lidam muito fácil com a crítica, então são pessoas que geralmente guardam algum tipo de mágoa, algum tipo de tristeza. Não vou dizer mágoa porque é uma palavra muito pesada, talvez tristeza, guardam ali tristeza, ressentimentos, entendeu? Bom, eu não queria utilizar mágoa, mas acabei utilizando uma palavra pior, que é ressentimento. Mas só para vocês entenderem como funciona uma pessoa com impressão de número 2, tá bem? O que nós podemos aprender, aliás, com elas é que a simplicidade ela não deve ser vista como um sinônimo de fraqueza. A simplicidade é sim um sinônimo de inteligência e o saber lidar na vida sem precisar ser grande para ser grandioso. Não sei se vocês me entendem em relação a isso. Então vamos ver aqui. Pessoas com o número 3, impressão 3, é expressão. Como eu já disse no outro vídeo, agora a gente vai ficar um pouco repetitivo, eu queria falar e falei errado. Nossa, eu tenho percebido também, agora uma parte aqui, que eu falo muita coisa mal. Concordância, então, esquece. Fogo. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. 3 geralmente são aquelas pessoas bem expansivas e expressivas. É mais ou menos como um 1, mas o 1 ele quer ser o centro das atenções porque ele sabe que ele é o centro das atenções. Já o 3, ele quer ser o centro das atenções, ele é o centro das atenções, mas ele tem medo de não ser o centro das atenções. Há uma diferença, tá bem? O 3 tem essa diferença, ele quer ser popular, ele precisa ser popular, mas ele tem medo ao mesmo tempo ele tem medo que as pessoas não gostem dele, tá bem? Então outra coisa aqui é que geralmente as pessoas quando conhecem uma pessoa de 3 ou amam ela de cara ou odeiam ela de cara, tá bem?
Bom, são pessoas, como eu disse, criativas, elas adoram, são pessoas que adoram artes, tá bem? Elas geralmente passam uma impressão de serem joviais, sempre estão ali felizes, é, conversam com toda a gente. Se estiver num grupo de pessoas sociabilizando, elas geralmente conversam com todos, elas gostam de falar alto, são mais expansivas e a única coisa que pega aqui a impressão número 3 geralmente aquelas pessoas, como elas são, elas têm medo de não ser amadas, né? Geralmente elas não lidam muito bem com as questões amorosas, relacionamentos de paixões, né? Geralmente é algo que desequilibram elas demais. Se você quer ver uma pessoa de 3 na derrota, é quando ela tá com algum problema de ordem aí amorosa, com alguma paixão aí mal resolvida, aí você vê o reverso da pessoa, do 3, tá bem? Pessoas de número 3 também, elas tendem também a ter um ar autoritário. Talvez por essa questão de tentar controlar as situações e ser o centro das atenções, elas passam essa informação para os outros de serem controladoras, manipuladoras. Então, é necessário aí ter atenção a essa personalidade, tanto para quem tem quanto para quem conhece alguém que tenha, porque pode ter pode vir a ter alguns aborrecimentos em relação a uma pessoa assim, tá bem? Por serem pessoas que estão sempre preocupadas em ser o centro das atenções, elas precisam sempre criar maneiras, né, de estar na sua forma de vestir também. Elas precisam estar sempre ativas, né, mesmo quando estão paradas. E por isso, essas pessoas geralmente elas têm muita ansiedade, tá bem? E isso pode afetar fígado e coração, geralmente são os pontos aí fracos das pessoas de número 3. Então vamos agora para a impressão de número 4, solidez. Bom, como eu já tinha dito, o número 4 é o número do conservador, é a forma perfeita, consolidada, é a forma robusta, né? Geralmente essas pessoas, elas passam aquela impressão de serem pessoas muito mais... Geralmente são pessoas mais clássicas, são pessoas que você olha e vê que ela tem uma personalidade ali sólida. Os traços também dela geralmente são traços mais sólidos, mais fortes. Os traços assim físicos são mais fortes. São pessoas que passam aquela impressão de serem inteligentes e, como eu disse no outro vídeo, eu digo aqui passam a impressão porque podem não ser. Tudo tem o seu oposto, tá bem? Tudo é luz e sombra, tudo tem o seu oposto. Um 4 de impressão que esteja a vibrar negativamente pode ser totalmente o oposto, tá? Geralmente passam a impressão de serem detalhistas, mas o que vai dizer mais sobre a personalidade da pessoa é quando você olhar a expressão, o número de expressão dela, tá bem? Então a gente vai ter que conjugar esses 3 números, o de motivação, o de impressão e o de expressão, para ver como elas são realmente, se elas são aquilo que elas aparentam ser. Mas geralmente as pessoas com número de impressão 4, elas passam isso, uma solidez, uma estabilidade. Geralmente são pessoas que passam a informação para os outros que elas têm uma profissão sólida, que elas têm um emprego sólido, que elas têm uma vida muito bem estruturada, muito bem financeiramente bem. Então são pessoas que têm que passam essa impressão, tá bem? Em geral também são empreendedores, e também devem também ter cuidado, como são pessoas que não gostam de se movimentar muito, não gostam do novo, são totalmente o oposto do 5. São pessoas que podem vir a sofrer de obesidade também. Tem que então tomar cuidado, obesidade, e também por serem muito rígidas, ter problemas também nas articulações e problemas de circulação, tá bem? Sanguínea. Vamos então passar para o número 5.
O 5 é o número da atitude. Ele por si só, né, só o desenhar dele, do número, já diz muita coisa, que ele é diferente, né? Ele vem para ser bem diferente. Ele é para ser uma coisa, mas ele pode ser aqui um 7, pode ser um 3, pode ser qualquer outro número, mas ele depois se transforma e já vira o 5. Já pelos pela própria escrita do número, você já vê que é uma coisa diferente, né? Bom, em geral, essas pessoas, elas passam ali a informação, elas são muito intuitivas. E o que eu posso dizer também é que essas pessoas, geralmente, elas têm uma intuição muito forte e essa intuição e o pensar positivo, é, aliás, elas têm uma intuição forte e elas têm também uma capacidade mental muito forte, espiritual muito forte. E aí é que está o problema, porque pode ser tanto construtivo como destrutivo. Tem a mesma força, elas têm muita capacidade em relação a isso, quanto de criar e como em relação a destruir, tá bem? Esse é só uma informação à parte que eu estou passando aqui para vocês em relação ao número 5 que eu lembrei agora, tá bem? Bom, mas a impressão que eles passam são pessoas, geralmente são pessoas que estão sempre com uma roupa diferentona. Não quer dizer que eles estão sempre com roupas diferentes, mas as roupas geralmente têm um detalhe ali de diferente que destaca dos outros. Eles gostam de fazer amizades, mas também são pessoas que fazem inimizades assim muito facilmente, porque eles são também muito expansivos, eles gostam de variar, eles gostam de ter vários amigos e isso pode gerar alguns ciúmes, algum tipo de ciúmes entre os amigos. São pessoas muito espertas, porque elas dificilmente você consegue enganar uma pessoa de número 5. Geralmente elas conseguem perceber o outro, elas conseguem fazer um scanner do outro muito facilmente, então elas conseguem perceber se a pessoa está mentindo para ela ou não. Elas dificilmente são pessoas enganadas, tá bem? O que eu posso dizer, são pessoas assim que parece, elas demonstram aquele entusiasmo, tá bem? Para os outros. Outra questão também da impressão é que elas passam muito essa impressão de estarem sempre entusiasmadas, sempre felizes, sempre contentes, querendo novidades, inovando, mas por outro lado elas podem esconder ali alguma tristeza, alguma mágoa ali profunda, e geralmente são pessoas que guardam isso. Como eu disse, elas tanto têm essa ação construtiva como a destrutiva. Então é uma questão aí de vocês perceberem melhor essas pessoas e tentar levar elas da melhor forma. Elas demonstram, apesar de demonstrarem ali que elas têm um espírito aventureiro, que são pessoas, geralmente, à primeira vista, você pode não confiar nelas para situações em que você precise de apoio ou que seja que seja necessário que essa pessoa de número 5 tenha ali uma postura mais exigente, enfim. Elas podem passar essa impressão de que são aventureiras, mas nem todas são. Como eu disse, é uma questão de se olhar todos os números. Uma coisa que eu esqueci em relação ao 5, o 5 ele tem grande facilidade na comunicação, né? Eles são muito comunicativos, eles têm essa capacidade de conversar com todos sobre vários assuntos. E geralmente o físico deles se demonstram sempre joviais, tá bem? Dependente da idade, eles sempre têm uma aparência assim jovial, tá? Vamos então para o 6. O 6 eu coloquei como paradoxo, porque para mim o 6 é um dos mais belos números, porque nós temos aqui o dobro do 3, que é um número já bonito por si só. E o 6, eu acho ele muito belo, mas é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eles são fantásticos, eles
são sonhadores, sonham com a família maravilhosa, sonham com ter filhos, sonham com coisas boas, sonham com um mundo perfeito. Eles, ao mesmo tempo que eles sonham com tudo isso, eles também estão propensos a pensar também de uma forma diferente, sabe? De que podem não vir a ter uma família perfeita, podem que o mundo não é perfeito, que eles podem vir a não ter filhos. Eles têm esse paradoxo. Tudo deles como posso dizer, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Eles são muito assim, muito mudam muito a sua vibração, né? São pessoas que pensam em casamentos, mas pensam em se casar, mas ao mesmo tempo eles alimentam incertezas em relação aos casamentos. Eles já não alguns que estão sobre essa vibração já não acreditam no casamento. Então eles vivem nessa perturbação constante, tá bem? Mas geralmente são pessoas boas, são pessoas com uma tendência ao cuidado do outro, ao cuidado em relação à família, muito, muito boa. São pessoas também que passam uma certa ingenuidade, então são muito fáceis de serem manipuladas. Ou explorada por outras pessoas. São pessoas que elas têm que aprender. Geralmente é aquele tipo de pessoa que não sabe dizer um não. Você até percebe que a pessoa está incomodada, mas ela não consegue te dizer um não. Ela faz aquilo que você está pedindo. Ela vai para onde você está pedindo. Ela fala com pessoas que ela não gosta. Que ela não se sente confortável. Enfim, elas se esforçam para isso, né? E uma dos pontos negativos é isso, que elas acabam se deixando um pouco para trás, tá bem? O 7, o número de impressão, é o excêntrico, é aquele que aparenta, e como eu disse ontem, eu tenho o 7, é aquele que aparenta ser chato, ser snob, ele geralmente aparenta ser o melhor que os outros, mas no fundo tem um bom coração, assim como eu, tá bem? Geralmente são pessoas que são classificadas aí na sua maior parte das vezes, quando você tem uma experiência com uma pessoa de número 7, à primeira vista você olha para ela e você fala que essa pessoa ela tem recursos financeiros, é uma pessoa geralmente que ela fala sobre religiosidade, ela fala sobre política, são pessoas que falam sobre todos os assuntos. Nenhum assunto para esse tipo de pessoas com a vibração 7, nenhum tipo de assunto para eles é tabu ou é um assunto difícil de se falar. Eles geralmente são bons conhecedores, observadores das pessoas, do mundo social. E por vezes aparentam tem uma figura aí meio solitária. Eles passam essa impressão. Geralmente, você sabe aquelas pessoas que diferentemente das pessoas de impressão 9, que a gente já vai chegar lá, eles são aquelas pessoas que você olha e você fala, uma pessoa mística, tem algo ali espiritual, tem algo que eu não consigo desvendar. Geralmente são pessoas que você olha e você vê que tem ali alguma coisa, mas que geralmente você não consegue desvendar, porque elas não são aquelas pessoas que andam vestidas a caráteres como alguns espiritualistas andam, sabe, com um monte de miçanga, badulaques e um monte de coisa. Geralmente são pessoas aí sábias, pessoas, mas que ficam na delas. São bastante detalhistas, principalmente na forma de se vestir, tá bem? Não gostam muito de confusões, às vezes tem um ar blasé em relação aos outros, mas isso não quer dizer que seja uma pessoa com uma índole má. É simplesmente um ar que como geralmente são pessoas que estudam bastante, são sábios natos, os outros podem interpretar a sua sabedoria como uma forma de esnobar
os outros, mas não é isso, é essa a impressão que ele passa, mas sem se aperceber, tá bem? Geralmente são detalhistas, são delicados, são pessoas com uma delicadeza também, assim como o 2, carregam uma nobreza nos seus gestos e na sua forma de agir, de falar, muito assim distintos. E por isso que muitas pessoas aí veem como excêntricos, tá bem? Geralmente são pessoas honestas também, gostam de sinceridade e fidelidade. Então vamos passar para o 8. É um número que eu gosto, mas o 8, geralmente o 8, todo mundo fala que o 8 é o do dinheiro, ok? Também tenho essa percepção em relação ao 8, até porque o 8, como eu disse, é o infinito. Então o dinheiro, ele é uma energia que corre por esse fluxo infinito, tá bem? Então, por que ele passa essa informação aqui de calculista? Porque parece que o 8 está sempre com interesse de algo, mas isso é a impressão que ele passa. Mas geralmente as pessoas de 8, elas não são assim. São pessoas, em geral, até altruístas, que devem, pelo menos, ser dessa forma. São rápidos no seu raciocínio, são muito inteligentes, são pessoas muito espertas, porque há uma diferença entre ser inteligente e ser esperto, né? Você com a inteligência você vai muito longe, mas sem a esperteza você não vai muito além. Agora a pessoa pode não ser inteligente, mas se ela for esperta, ela ganha o mundo. É o que eu sempre digo. Então, mas usar a esperteza com honestidade, por favor, de uma forma positiva e não de uma forma negativa, tá bem? Bom, geralmente são pessoas que passam essa impressão de serem calmos, serem equilibrados, passam uma postura de pessoas fortes, que são pessoas que possuem dinheiro. Por vezes, você nunca vai perceber uma pessoa de impressão 8 com problemas financeiros, por mais que ela esteja com problemas financeiros. Você nunca conseguirá perceber, porque são pessoas que conseguem passar uma nobreza e diria uma realeza na sua vestimenta, na sua forma de ser e estar, na sua forma de agir, que você dificilmente vai pensar que aquela pessoa tem algum problema financeiro. Geralmente são pessoas que lidam, elas são mais ligadas a cargos de chefias, porque elas comandam melhor, elas têm muito mais destreza, lembrando que o 8 é simplesmente o dobro de 4, né? Do 4 e do 2. Então nós temos aqui um espelhamento aí muito maior em relação aos números 2 e 4. O 8 também, como ele tem essa postura muito de uma pessoa forte, mas na realidade ele mostra-se uma pessoa forte, mas nós temos que lembrar que ele é um 2, né? Ou seja, é um 2 quadruplicado. Então, quando alguém consegue atingir ali o amor próprio do 8, de uma pessoa com impressão 8, aí você vai conhecer o cão. Você vai conhecer o diabo. Porque essas pessoas, elas são... Aí sim você vai conhecer o seu lado frio e o seu lado calculista. Real, tá bem? Mas elas passam essa impressão porque... elas não são pessoas, não são, o 8 não, o 8, o 4 também, não são pessoas, até mesmo o 2 também, posso dizer, apesar de falar muito de carinho, essas coisas, o 8, o 4 não são pessoas de afetividade, eles gostam, eles amam, mas não espere que eles falem isso pra você, tá? Se eles gostarem, eles gostam, mas também se não gostar, isso eles falam, pode ter certeza. Tá bem? Então, geralmente são pessoas prudentes e calculista. Eu poderia colocar aqui prudente, né? Seria mais bonito. Mas calculista eu acho que tem o seu lado, eu pelo menos gosto, tem o seu lado positivo. Não quer dizer que seja uma pessoa negativa. É uma pessoa que tem tudo ali no controle.
no falso controle, ok? Mas é uma pessoa que ela observa muito as coisas. Ela tem uma perspicácia, uma inteligência muito aguçada em relação a tudo, tá bem? Então ela sabe por onde ela está andando. Não é aquele tipo de pessoa que pisa em ovos. Geralmente quem anda com uma pessoa de 8 tem que pisar em ovos. Então vamos lá, vamos seguir adiante. O 9. O 9, como todo mundo sabe, como eu já passei já no outro vídeo também, o 9 é o humanitário, o humanista, né? Esse sim, o 9 geralmente vão ser aquelas pessoas que sempre vão andar ali com um monte de miçanga, com uma roupa ali toda ali estilizada indiana. São pessoas que têm essa impressão, elas passam mesmo essa impressão de espiritualidade. Você olha e por vezes até nem são, mas elas passam essa impressão. Você olha para elas e você fala, não, essa pessoa é espiritualizada, essa pessoa medita todos os dias, e às vezes nem isso, não fazem isso, tá bem? Mas temos que lembrar aqui que a impressão que a pessoa passa, tá bem? São pessoas que passam aí a impressão de serem aí visionárias, serem pessoas que buscam a harmonia, e por vezes essas pessoas provocam a desarmonia nos seus lares. Então temos que lembrar aqui que isso é o número de impressão, aquilo que ela passa, tá bem? Mas não aquilo que ela é, aquilo que ela passa sem ela perceber, tá? Geralmente essas pessoas, elas são marcantes, são marcadas ali pela sua sabedoria, pela sua bondade, benevolência, pela sua compreensão em relação aos outros, a compreender os outros. São pessoas que geralmente se emprestam dinheiro, perdem o dinheiro e o amigo também, porque o 9 como está ligado muito a essa questão de humanidade, de humanitário, geralmente vem muitas pessoas pedir as coisas para ela, né? Pedir colo, pedir ajuda, e quando geralmente o 9 precisa, o 9 não encontra. Mas em geral são os outros que vêm pedir e depois ou não pagam ou não agradecem, enfim. Mas o 9 lida muito bem com isso, ele faz por fazer sem esperar, ele faz sem olhar a quem e sem esperar um agradecimento, tá bem? Pessoas com 9 devem evitar aí, roupas escuras, tá bem? São pessoas que se propõem a conhecer os outros, são pessoas que elas doam do seu tempo para os outros, e são aquele tipo de pessoa que quando você encontra, ela te passa uma calma, uma tranquilidade. Ela pode até não ser, pode ser um poço de raiva, assim como o 2 às vezes tem esse poço de querer explodir, é um vulcão de emoções. Mas é aquela coisa, né? Geralmente as pessoas que têm muito amor, né, elas vão ter também todos os outros sentimentos, né? Porque é tudo muito forte, é tudo muito, né? E quando é tudo muito e o retorno é pouco, aí desanda tudo, tá bem? Bom, então é isso. São pessoas que gostam da natureza, gostam de estar ligadas à natureza, tá bem? Elas preferem mais uma boa amizade do que um bom sexo. São as pessoas de impressão número 9, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, espero o seu like, compartilha, como eu já disse, e até a próxima. Tchau!